Olá pessoal, o tema da aula de hoje está relacionado diretamente com o agir, ou seja, o espaço em que eu estou agindo e que eu tenho que tomar a decisão moral ou ética. O campo ético e o senso moral. O que é então o campo ético e o senso moral? Só para esclarecer, o campo ético então é toda aquela situação em que eu tenho que agir, em que eu estou envolvido e que eu vou estabelecer interações. Então, a situação de trabalho é o campo ético, ir no armazém comprar o pão é o campo ético, estar assistindo televisão é o campo ético, ler um jornal é o campo ético, ou seja, toda a situação que eu vou interagir com um objeto ou com outra pessoa e que eu vou ter que avaliar coisas e tomar uma decisão, a gente vai chamar de campo ético. Essa relação que eu tenho de agir a partir de uma observação, de um envolvimento, de uma interação, exige de mim que eu tenha uma sensibilidade, ou seja, eu tenho que ter a perspicácia de poder sentir ou pressentir um envolvimento ético ou moral naquela situação. A situação normal, por exemplo, eu estou ali comprando o pão no armazém da esquina ou na padaria, no supermercado, envolve uma situação de troco, por exemplo, e envolver esse troco porque eu não tenho esse troco, envolver esse troco porque ele é 1 centavo e 1 centavo não significa nada, essa relação de que o que o meu senso moral vai dizer que eticamente eu tenho ali uma ação adequada ou não, isso nós vamos chamar então de senso moral. Situações para reflexão. Vamos imaginar alguns elementos para a nossa reflexão. Primeiro, uma situação em que uma pessoa precisa de um determinado emprego, está solicitando e nós temos muitos elementos para a decisão e a gente decide ajudar ou auxiliar, decidimos então que aquela pessoa está mais necessitada, vai ser contratada para o trabalho. A questão que eleva a nossa reflexão sobre o senso ético e as outras pessoas que estão esperando essa mesma chance e que estão na fila e que estão pretendendo, o critério mais necessitado, como eu vou decidir isso? Esse é um elemento. Um outro elemento interessante é a indignação, por exemplo. Quando nós estamos numa fila, no banco, em algum lugar, ou estou na linha para ser atendido em qualquer serviço, né, de comercial, e aí alguém entra e entrega toda aquela pilha de documentos para ser processada antes da sua vez. Então isso gera um sentimento de indignação. Puxa, estou aqui esperando e outra pessoa, simplesmente que conhece alguém internamente, consegue ultrapassar todo esse espaço e vai ter atendido sua necessidade antes da minha. Uma outra situação, por exemplo, na escola, em que um aluno estuda, se dedica e o outro não estuda, e aí no momento da prova ele acaba obtendo o resultado através de um ato não correto, não legal da cola, ou olhar na prova do colega as respostas e consegue então ter um resultado bom, um resultado melhor até da pessoa que estudou. Isso também gera uma sensação de insatisfação, de indignação. Então, indignação, satisfação e insatisfação são elementos fundamentais que fazem parte da questão do senso moral. Uma outra situação, vamos pegar as situações então de que a gente sente ao contrário da indignação, uma indignação ou um orgulho, não, um desejo. Uma pessoa que está atravessando a rua tem dificuldade, alguém passa a ajudá-la. Então isso nos dá um sentido de orgulho, as pessoas são altruístas, auxiliam, ajudam as outras. Alguém está precisando de um auxílio no trabalho e eu termino meu trabalho e vou auxiliar. Isso dá uma ideia de que eu posso contar com as pessoas, solidariedade. Ou eu tenho uma atividade, um processo em que eu tenho que usar a coragem, salvar alguém, ou no prédio evitar o fogo, o incêndio. Tudo isso são elementos que nos dá aquela sensação de alegria, de altruísmo, de satisfação, de coragem. Então, esses elementos, né, as sensações mais fortes, como as sensações mais corriqueiras, nos dão os elementos que eu preciso para sentir, ou seja, o elemento fundamental para sentir a sensação no campo ético. Todas essas situações vão me levar a tomar uma decisão. A tomada de decisão, então, envolve o campo ético e o juízo ou a nossa decisão. Veremos uma situação agora em que vocês têm que pensar, analisar e refletir e fazer a tomada de decisão. Nessa primeira situação, o sujeito está em busca de emprego. Um pai de família desempregado, com vários filhos pequenos, recebe uma oferta de emprego que exige que ele seja desonesto e cometa irregularidades que beneficiem seu patrão. Ele deve aceitar o emprego? Então, nesse campo ético em questão, nessa situação, nós temos 2 elementos iniciais. Primeiro, eu tenho uma necessidade de emprego e vou em busca desse emprego. A oferta de emprego
é me oferecida e eu começo a analisar o que eu vou fazer, ou seja, quais são os elementos, o meu dever fazer dentro dessa oferta de trabalho. Logo eu noto, eu consigo observar o meu senso moral, começa a me guiar dizendo, bom, algumas dessas coisas que estão aí para que eu faça dentro da minha atividade profissional, me diz que não é adequada, não é correta, são atos não lícitos. Mas ao mesmo tempo eu penso, é a minha chance, eu tenho que trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eles querem comer, eles precisam ir à escola. Do outro lado eu tenho aquela clara sensação da racionalidade me dizendo que, olha, isso é contra a sua ação profissional, ou seja, como profissional você não pode agir, esses atos não são lícitos. Mas eu tenho que tomar uma decisão, a pessoa que me ofereceu o emprego, olha, você começa amanhã. Como eu vou fazer? Eu tenho que decidir pela manutenção e a sobrevivência minha, da família, ou eu tenho que seguir esse princípio ético que me guiou até agora, que são os princípios que vieram através da moral, e que pela reflexão me diz, não é um ato que eu possa realizar em função da minha atividade e da minha profissão. Onde está a minha responsabilidade profissional e onde está a minha ética? Notamos então que a decisão é fundamental, a decisão a gente costuma chamar de dramática ou dilemática, porque nós temos um dilema na frente. Ou eu atendo às minhas necessidades, o meu desejo de trabalhar, de sair da situação que eu estou, porque a sociedade também está me cobrando isso, ou eu vou agir de uma forma ilícita e nessa minha ação eu vou ter que aceitar todos os próximos atos, porque uma vez esse ato ilícito ele vai gerar uma série de outros atos. E como então eu vou admitir ou ser respeitado dentro do grupo social se eu começo a aceitar essas imposições em função do respeito, do medo e da necessidade que eu tenho do trabalho. Mais uma vez aquele conflito inicial que nós já discutimos, ou seja, a razão, a afetividade, a emoção, dessa vez agora com uma vestimenta da necessidade. Então, como agir? Vocês notaram que a ação final do sujeito foi que pesou mais para ele a questão ética profissional, ou seja, não posso fazer isso porque do ponto de vista dos meus princípios e responsabilidades profissionais não permitem que assim eu o faça. Vamos imaginar agora essa segunda situação. Essa segunda situação envolve também uma tomada de decisão, só que nós temos alguns outros elementos que vão fazer parte dessa decisão. É um sujeito que vai adquirir um objeto e vamos ver de que forma o objeto chega até ele e de que forma ele toma a decisão pela aquisição do objeto ou não. A porta do seu carro foi arrombada e o toca-CDs foi roubado. Alguns dias depois, alguém lhe oferece um aparelho roubado. Você o compra. A presente situação, então, apresenta esse objeto que foi oferecido, foi ofertado por uma pessoa que está interessada em comprar esse objeto. Nessa relação da compra do objeto, a pessoa sabe a origem desse objeto, porque foi de uma certa forma explicitado, e ele tem que decidir se faz a aquisição ou não. Quando esses elementos, então, estão envolvidos nessa articulação entre o sujeito que tem que tomar essa decisão, vamos dizer assim, o sujeito biológico, psicológico, social, mas o sujeito do desejo. Eu quero, eu tenho vontade, eu preciso, eu quero ter esse equipamento. Então a minha tendência, a minha sensação, a minha pulsão diz, vamos comprar. Por outro lado, nós temos a reflexão sobre o meu princípio que diz, não, eu não devo comprar porque, primeiro, outras pessoas foram prejudicadas, de uma certa forma isso foi uma ação não lícita, não seguiu alguns princípios morais. Mas eu posso também pensar assim, não seguiram os meus princípios morais, mas essa pessoa que agiu dessa forma pode ter seguido os seus princípios, a sua ética. Aí volta para o outro lado, vamos dizer, a parte da afetividade, ou a parte da emoção, diz, não, vamos comprar então, porque afinal de contas, todo mundo compra, isso é domínio comum, as pessoas sabem que isso acontece. Mas, por outro lado, eu tenho aqueles meus princípios da minha formação, a minha educação, toda essa minha constituição como sujeito que faz parte da sociedade, que tem como refletir as ações da sociedade e as ações minhas na sociedade, a minha racionalidade começa para aquela conjunção de princípios, né? Eu tenho autonomia, eu tenho que decidir. E se eu vou decidir, eu tenho que pensar nos meus princípios. Os meus princípios morais, meus princípios de formação dizem que eu não devo fazer a aquisição do equipamento. Então, no momento em que eu tomo essa decisão, todos esses elementos que estão surgindo na minha mente, que eu estou refletindo, a gente chama isso de senso moral.
e a situação em si é o campo ético. O campo ético e o senso moral são os elementos que eu utilizo diariamente em todas as minhas atividades, das mais simples às mais complexas, ou seja, eu estou sempre pensando que eu tenho que agir para o bem e que eu tenho que agir para que as outras pessoas também possam obter o mesmo bem. Nós costumamos dizer que é ético, uma coisa é ética na medida em que ela atende às necessidades e atende os desejos das pessoas na mesma medida e na mesma relação, ou seja, de uma certa forma recíproca. Vamos compreender agora então desse senso moral a questão da consciência moral. A consciência moral então envolve esses elementos que nós discutimos agora, ou seja, a capacidade que eu tenho de através do senso moral perceber no campo ético uma situação que eu vou ter que decidir, que essa situação vai me obrigar a levar em consideração os valores que eu constituí através da minha herança na família, na escola, no grupo social, no grupo da igreja, no trabalho, no clube. Então, esses valores todos que eu fui construindo, eles vão fazer parte da minha consciência moral. Ou eles estão interiorizados, ou seja, eles já estão à minha disposição de uma forma como nós estudamos, inculcada, ou seja, nós somos obrigados pelo hábito a exercê-los, ou então nós passamos por um processo da razão, através das operações, construímos essas diferenças. Então, os valores, os princípios, as regras é um elemento. O segundo elemento que vai fazer parte da consciência moral é as minhas necessidades, desejos, pulsões, ou aquela energia que me leva e me conduz a tomar essa decisão. E a outra questão que faz parte da consciência moral é exatamente os meios, os fins, os objetivos finais que eu tenho para a minha decisão. Então, todos esses elementos compõem o que a gente vai chamar de consciência moral. Dentro disso, nós temos alguns elementos mais detalhados que a gente vai passar a analisar agora. Consciência psicológica. A consciência psicológica, então, está relacionada diretamente àquele, dentro do sujeito que nós descrevemos, nós temos o sujeito biológico, nós temos o sujeito psicológico. Então, esse sujeito psicológico, quem é? É aquele sujeito que construiu o seu caráter, que construiu os seus princípios psicológicos no sentido de ação. Ele é um sujeito que é um cidadão na sua sociedade, no seu grupo. Ele sabe as suas obrigações, ele sabe as coisas que ele tem que realizar. Ele também é um sujeito que se realiza como pessoa, por isso um sujeito psicológico, mas ele sabe que toda essa construção dele, essa construção interna, essa construção, esse elemento constituinte dele, o torna então um sujeito psicológico, ou seja, ele consegue avaliar na situação e consegue ver o que tem de valor e aquilo que é um valor de menor importância, de menor hierarquia, para que ele tome a decisão. Então, o sujeito psicológico é aquele sujeito que tem uma construção do seu eu, ou seja, ele sabe quem ele é, tem consciência de si. Também temos agora a consciência moral. Essa consciência moral, especificamente, vai envolver agora a decisão. A gente diz que nós temos a consciência moral quando a gente consegue interiorizar, construir esses princípios e eles são parte da minha ação. Não que eu tenha que toda hora observar o caderninho para ver se isso é possível ou não. Ou seja, no meu agir, a minha consciência moral já me conduz e diz: esse é o caminho correto, esse é o caminho do bem, esse é o caminho que vai levar a você ter respeito pelo outro e ser respeitado da mesma forma. Juízo moral. A consciência moral, a consciência psicológica e o elemento fundamental dos valores vai me levar a ter a condição de produzir um juízo. O que é um juízo? Um juízo já seria uma análise mais apropriada, mais detalhada das condições, dos elementos do campo ético. Então, observando esses elementos do campo ético, toda a situação, tudo que envolve, eu vou fazer um juízo. Eu vou tomar uma decisão e essa decisão vai estar toda ela construída ou constituída nesses elementos da racionalidade ou então da afetividade. Ou seja, eu vou embasar. A gente chama de juízo quando há por trás dessa decisão, há um embasamento. No quê? Eu posso embasar, por exemplo, na legislação, em leis, mas eu posso me basear nos meus princípios, na minha reflexão, no meu sujeito, né, biológico, social, psicológico, como um ser, como um cidadão. Nós estamos falando do juízo nesse sentido, a minha decisão está totalmente embasada. O juízo, então, divide em dois, o juízo de fato e o juízo de valor. O juízo de fato, então, é aquele elemento que a gente analisa as coisas como elas são, ou seja, suas propriedades,
as suas características, a existência dos elementos em si. Então a gente chama de juízo de fato. O fato está aí, ele é empírico, ele é palpável, eu posso analisar, ele tem características, ele tem propriedades, eles existem, eles estão aí e a gente analisa o fato dele ser um fenômeno aí e como está, fora de mim. A gente faz um juízo de fato. Quando eu falo no juízo de valor, então são elementos que eu utilizo para analisar esse juízo de fato. Então a gente vai usar valorizações, avaliações, aspectos positivos ou negativos, as condições em que isso acontece, o aspecto do bom, o aspecto do não lícito, são avaliações ou valorizações do juízo de fato em si. Então a gente chama isso de um juízo de valor, porque eu estou envolvendo aí as minhas decisões, as regras, os princípios que moralmente eu construí, as minhas sensações e emoções, as necessidades, então isso a gente chama de juízo de valor. Qual é a diferença de um juízo de fato e um juízo de valor? O juízo de fato é mais ligado à questão da empiricidade dele ou da materialidade e da legalidade dele em si. E o juízo de valor vai envolver sempre uma reflexão ética, se isso está correto, adequado, se tem um embasamento, se tem um princípio ou não. Então, nós temos essas duas possibilidades e usamos os dois juízos, dependendo do campo ético e da finalidade da minha avaliação. O campo ético. Dentro do campo ético, então, nós temos os elementos que fazem parte. É o sujeito, é esse sujeito que está localizado, a situação, os meios e os fins. Esses, então, são os elementos que compõem o nosso campo ético. Vamos tentar estudar separadamente cada um deles. O agente ético-moral. Então, o agente que faz parte desse campo ético, quem é esse agente? Esse agente ele é o sujeito, mas que tipo de sujeito é esse? Nós vamos chamar de sujeito consciente. O que é um sujeito consciente? É um sujeito que tem a noção, tem a responsabilidade das suas ações, mas ao mesmo tempo que ele é esse agente consciente, ele tem todo aquele elemento que nós analisamos na consciência moral, ou seja, a consciência dele tem valores, princípios, regras, tem um mecanismo de funcionamento e a capacidade que ele tem de avaliar, ou seja, junto do sujeito consciente, esse agente também tem o senso moral. O seguinte elemento, os valores ou fins éticos. Os valores, então, são todos aqueles que envolvem uma decisão minha. O valor pode ser o valor estético, o valor cultural, o valor científico, o valor religioso, o valor econômico, o valor vital, todos são esses valores. E esses valores todos têm uma relação diretamente com a minha decisão. Essa decisão minha dos valores mais a consciência vai me levar à tomada de decisão, que tem uma relação diretamente ligada com os fins, os objetivos da minha ação. O que eu pretendo, o que eu quero, o que eu desejo. Os meios morais. Nós sabemos que quando a gente tem uma ação ou tem um objetivo, nós decidimos agir e lá no final, ou seja, a gente quer alcançar uma meta, um objetivo. E para isso a gente vai se usar de alguns meios. Nós costumamos dizer que os meios para atingir esses fins no objetivo moral ou ético não pode levar a um comportamento inadequado ou desigual, ou seja, eu não posso fazer uma ética do resultado, uma ética individualista. Para atingir o que eu quero, vale qualquer meio. Nós não podemos pensar isso porque o homem não pode ser meio, ou seja, o homem é o fim. Toda a nossa ação, toda a nossa atividade durante o dia inteiro, desde que a gente levanta até o momento em que a gente descansa, a gente tem que pensar que o nosso objetivo é que o homem seja respeitado na sua integridade, na sua formação, como um ser cidadão, como ele é, do jeito, da forma como ele se nos apresenta. Então, o fim tem que ser sempre para o bem da humanidade, para o bem do homem. Moral, direito e religião. Dessa forma, nós chegamos a um elemento importante que é a relação entre a moral, a relação entre o direito e a relação entre a religião. Moral, mais uma vez, é aquele conjunto de regras, princípios e prescrições que o grupo social, através dessa sequência de etapas do meu desenvolvimento, vai fazendo com que eu possa ir construindo e esses princípios morais vão guiar a minha ação. Esse princípio, a gente costuma dizer que ele é interno, é uma construção interna. Quando a gente pensa no direito, o direito é uma ação externa, ou seja, são as leis, os decretos, toda essa Constituição que me coloca ou me induz a agir de uma certa forma que a legislação
já tinha previsto as possibilidades da minha ação. Mas a legislação também sempre deixa um espaço para a minha consciência moral, para o meu senso moral na ação, na tomada. Mas a ideia é que do direito vem sempre de uma forma externa e às vezes até de uma forma coercitiva, ou seja, eu tenho que fazer porque há uma legislação, há uma norma, há uma lei que diz. Quando eu trabalho no aspecto da religião, a religião trabalha sempre no nível da espiritualidade e de um outro nível mais afetivo, ou seja, ela tenta colocar que esses meus desejos também têm que ter um fim. Qual é o fim? O fim máximo que seria o fim em Deus, né? A religiosidade, né? A espiritualidade, ou seja, fazer o bem para que a própria sociedade, as pessoas também se acostumem que o bem sempre leva a um outro bem. O ato pleno. Então chegamos à questão básica do que é o ato pleno, né? Do ponto de vista moral e ético, o ato pleno envolve todas essas sequências que nós refletimos nesses trabalhos dentro da ética e da responsabilidade profissional. O que é o ato pleno, então? O ato pleno é agir de acordo com os princípios morais, de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu agir, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua afetividade, com a sua emoção, articulando todos esses elementos e tornando um sujeito dentro da sociedade, um cidadão, respeitando o outro, respeitando a si, sendo respeitado e construindo então essa religação que a gente diz do homem com a natureza e com a sociedade. A origem religiosa da moral. O ato pleno, então, também pode ter uma interpretação seguida da religiosidade. O ato pleno seria, então, a consciência com a religiosidade máxima, com a espiritualidade. Por isso, então, a introdução dessa ligação, então, da moral dentro da religião. A ideia da moral na religião vai surgir dentro daquele elemento na Idade Média, quando a Igreja, através de uma série de ações, estabelece que existe dentro do universo um ser máximo, um ser superior, um ser que de uma certa forma é a plenitude. E esse ser então estabeleceu alguns princípios, e esses princípios nos chegaram através de alguns mandamentos. E esses mandamentos é aqueles que nós devemos seguir para que a gente possa alcançar o ato pleno, ou seja, fazer o bem acima de todas as nossas ações, pensando sempre no meu próximo, e que dessa forma eu chegaria, atingiria a esse estágio máximo religioso, espiritual, que seria a plenitude em Deus. A moral autônoma. Dessa forma, ou seja, nessa sequência, nessa operação de construção, nós poderíamos compreender que nós conseguiríamos chegar à moral autônoma. O que é a moral autônoma? É aquela que eu não estou dependendo da obediência e do respeito, pelo simples respeito. É a possibilidade que eu tenho de discutir, dialogar, construir normas, alterar, modificar, atualizar, e ao mesmo tempo eu tenho essa capacidade, essa liberdade de decidir pela reciprocidade, pela igualdade, pelo mesmo nível, ou seja, não coloco hierarquicamente diferenças, mas as pessoas são iguais, têm os direitos iguais, e eu sempre vou agir no sentido da realização mútua, ou seja, aquilo que é bom para mim também tem que ser bom para o outro. A ética cívica. No campo da ética cívica, nós teríamos então um pouco uma relação com as ações minhas dentro do universo cívico. E o universo cívico é o universo da cidadania, ou seja, aquilo que é, do ponto de vista do cidadão, aceito como regra e princípio para que eu tenha uma vida, né, dentro da sociedade cívica de respeito, ou seja, eu posso ser respeitado na sociedade, posso respeitar, mas eu tenho os elementos da sociedade que me dão essa condição: educação, saúde, a proteção da legislação, o próprio trabalho, o lazer, ou seja, toda essa condição para que eu possa, de uma certa forma, civicamente, ser respeitado e também respeitar a sociedade e os membros dessa comunidade. A legislação e o cidadão. Como a legislação interfere, então, na atuação do cidadão? A gente pode pensar, puxa, mas se nós chegamos a essa conclusão, que esse ser autônomo tem essa consciência moral, tem esse senso moral, tem essa possibilidade ética de agir de acordo com essa construção, por que então a legislação, dessa forma, estabelece, de uma forma às vezes coercitiva, os limites da minha ação e não acredita então na forma como eu vou me comportar, que a minha conduta vai ser autônoma? Dois aspectos na legislação. Primeiro, a legislação
deve ter tido a participação do cidadão, das pessoas que, de uma certa forma, auxiliam através das suas reflexões, dos seus trabalhos, à melhoria, à confecção da legislação. E segundo a legislação, parte do princípio, como a sociedade também tem muitas ações e envolvimentos, tem que haver algumas regras, alguns princípios para que essa sociedade se mantenha organizada e que a gente possa, então, crescer, melhorar, mas dentro dessa organização, dessas regras mínimas. Então, a legislação tem esse elemento fundamental de que é regular a ação do sujeito dentro de um grupo social. Como devo agir? A partir de tudo que a gente discutiu, nós pensamos assim, como devo agir, então? A minha ação deve estar ligada, então, a 3 elementos. Primeiro, os valores ou os princípios, que nós vamos chamar o campo moral. Nós temos o campo ético, que é exatamente os meios e os fins, e nós temos a situação toda contextual que vai me ligar. Então, nesse jogo de elementos, a gente vai ter que tomar uma decisão. Como devo agir? A resposta ao como devo agir, então, tem um envolvimento moral, que é, devo agir de acordo com os princípios, regras, normas, cultura, costume, que eu fui aos poucos adquirindo, construindo, modificando na família, na escola, na construção da sociedade, na comunidade, no meu grupo religioso, no meu grupo de futebol, no meu grupo de lazer, no trabalho, ou seja, esse então é uma decisão do ponto de vista moral. Todo esse conjunto de elementos me guiam, de um lado. Do outro eu tenho o campo dos fins. Qual é o objetivo? O que eu desejo? Onde eu quero chegar? E onde eu pretendo com isso? E no meio, exatamente, por isso é o meio, a gente tem os meios que eu vou utilizar para atingir esse fim. Esses meios vão ter vários elementos. Primeiro, a minha própria reflexão, e por isso a gente chama da reflexão da moral, que é a ética. Então, esse meio vai me determinar se a minha ação é ética ou não. Escolhi um meio que não leva em consideração os princípios morais, então estou agindo de uma forma não ética e não moral. Agora, se eu usei um meio para agir que ele é ético no sentido que ele tem uma certa lógica na regra, mas não segue os princípios, então eu estou rompendo com alguns princípios éticos, ou seja, não cumpri a regra que foi estabelecida pelo grupo. Então a ideia é sempre que, para que eu possa agir adequadamente, levando em consideração a complexidade do mundo de hoje, eu tenho que trabalhar com os princípios morais, eu tenho que trabalhar com a reflexão, eu tenho que trabalhar com a parte afetiva, com a parte emocional, com a razão, mas tenho que trabalhar principalmente com a ideia do fim, ou seja, qual é o fim da minha ação. Do ponto de vista moral e ética, a gente diz que o homem é o fim, ou seja, eu tenho que trabalhar para que eu possa me realizar como homem, respeitando todos, ou seja, considerando o homem como humanidade, ou seja, a minha ação tem que sempre pensar o benefício do outro, eu não posso agir de forma que eu possa gerar algum dano. Por isso que a gente tem aquela ideia, o homem sempre é o fim. O objetivo máximo da minha ação deve manter intacto o homem na sua integridade, na sua plenitude. Ética dos valores e ética do discurso. Então nós temos agora duas relações importantes, que é o resultado dessa discussão. De um lado nós temos a ética dos valores, ou seja, a minha ação tem que estar baseada nos valores e eu tenho que realizar esses valores na minha ação, ou seja, aquele meu princípio que norteia a minha construção como sujeito tem que estar presente na minha ação. Do outro lado, nós temos a questão do discurso. O que seria a ética do discurso? A ética do discurso vai surgir no período contemporâneo, quando nós pensamos assim, como articular então o que devo fazer com o que desejo fazer, ou seja, a razão com a emoção. De que forma eu vou articular isso? Nós lançamos essas questões para a humanidade hoje e não temos uma solução. Uma das tentativas que nós pensamos foi com a ética do discurso. O que diz a ética do discurso? Diz que nós podemos aproximar essa articulação através do diálogo. Então nós elegemos como meio a dialogicidade, ou seja, eu tenho que abrir o diálogo e através do diálogo nós podemos chegar à emancipação, ou seja, a comunicação e que eu possa então nessa emancipação tomar uma decisão que eu possa articular então a razão e a emoção através do meu discurso, porque na ética do discurso a gente pensa que falar, comunicar também implica agir, por isso que a gente diz que o nosso agir é um agir comunicativo. No momento em que a gente age, a gente comunica, faz com que as outras pessoas também compreendam a nossa ação e por isso a gente chama de ética do discurso. Talvez seria uma alternativa então a ética dos valores
e a ética do discurso, fazendo essa articulação através da dialogicidade, da capacidade que eu tenho, através do diálogo, da reconstrução, poder religar, então, os valores e o discurso. Como dica de estudo, deixo para vocês, então, o capítulo Ética do livro Convite à Filosofia, de Marlene Chauí, da editora Ática. Nesse capítulo, ela apresenta para vocês essa questão do campo ético e dos meios e os fins, ou seja, de que forma eu devo agir para que eu atenda o princípio fundamental da ética e da humanidade.